Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, @Enio. Na descrição desse vídeo está as nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. O Espírito Santo renova todas as coisas. Caríssimo paz e bem, eu quero convidar você a ficar comigo do início ao final dessa pregação, para que de fato você possa entender o agir do Espírito Santo em nossa vida. Primeiro, para a gente iniciar, nós temos que ir para o livro de Gênesis, onde nós sabemos que tudo era trevas, tudo era escuridão. Só que o bom Deus começou a dizer: faça-se, haja. E tudo aconteceu. Exatamente. Deus soprou o teu Espírito Santo sobre as narinas. E ali aconteceu que começou a ter vida. Percebe que onde era escuridão começou a ser luz. Onde não havia vida começou a ter vida. Você percebe de fato o que aconteceu naquele local? De fato, houve uma grande transformação. É isso que nós temos que entender. É isso que nós precisamos compreender: a ação e a potência do Espírito Santo quando age em nossas vidas. Como assim, Wayne? Querida, vamos aqui entender a primeira coisa do Espírito Santo, o que ele é capaz de fazer, o que ele faz em nós. Deixa eu dar um exemplo aqui concreto aqui para vocês aqui. Já vou entrar na pregação, mas tem mais exemplos, vai ter mais analogia para te ajudar e te orientar. Você chega em casa e sua mãe está cozinhando, e daqui a pouco o almoço é servido, e você fala: mãe, o que aconteceu? A comida tá saborosa, tá deliciosa, tá cheirando tanto, a mãe. Aí sua mãe vai dizer: eu coloquei o mesmo tempero, filho, de ontem. Só que naquele dia a sua mãe cozinhou com amor. Por isso que a comida saiu gostosa. Por isso que a comida está deliciosa. Ela fez os mesmos pratos? Sim. Usou os mesmos temperos? Sim. Os mesmos ingredientes? Sim. Só que ela fez com amor. Por isso que a comida está gostosa. Por exemplo, o mesmo funcionário chega um dia em casa e aquele funcionário tá ágil, tá fazendo o trabalho. Você percebe algo diferente nele e pergunta a ele: o que aconteceu? Você tá diferente? Você parece que não é o mesmo. É o mesmo que veio ontem? Sim, sim. Ontem ele tava quieto, com a cara fechada, triste, desanimado. Só foi trabalhar por obrigação. Mas hoje ele veio com um semblante. Ele veio sorridente. Ele veio com garra, determinação. Então algo aconteceu nessa pessoa que fala assim: fulano hoje tá diferente. Você já percebeu isso? Sim? Sim. Que alguém um dia tá bem, 2, 3 dias não está bem, um dia tá com garra de determinação. Isso acontece. Vamos para outra analogia para que você possa entender de fato o que o Espírito Santo pode fazer, para que nós possamos entender. Você olha para sua mulher e fala assim: mulher, você tá bonita. Você tá bonita, bela. Aí você fala: é a mesma mulher que eu vi nesse instante. Tá do mesmo jeito. Mas só que ela escovou o cabelo, ela fez a unha, ela fez sobrancelha, ela se cuidou. Percebe?
Então houve uma mudança nela. Vocês percebem isso? Aí você vê o homem chegando e fala assim: meu bem, você tá diferente? O que foi que aconteceu? Te vi você mais cedo. Você tá diferente? O que aconteceu? E a mulher olha assim pra ele. Aí ele vai dizer: tirei a barba, cortei o cabelo. E ele chega já sorridente. Mudou o visual. Parece que é outra pessoa quando há uma mudança, não é isso? É quando você chega em uma casa, você que visitou a casa uma semana atrás, e a casa ouviu uma reforma e a pessoa vê assim: ué, a casa tá diferente, totalmente diferente, mas só mudou os móveis de lugar, só pintou as paredes, é os mesmos móveis, é a mesma casa, mas houve uma mudança de carro. Outra analogia para que vocês entendam: o seu marido, o seu pai, pegou aquele carro velho e levou lá na oficina e mandou pintar o carro. Mandou dar uma lavada no carro. E aí a mulher entra pra ir na missa e fala assim: o carro tá cheiroso. O que aconteceu? Você trocou de carro? O carro tá diferente. Aí você vai dizer: não, meu bem, é o mesmo. Só dei uma retocada na tinta e mandei lavar ele. Vocês percebem que as pessoas notam de fato o que acontece com as coisas? Isso também é com a nossa vida. Se você percebe que Deus, ele tem poder de aquilo que era trevas agora ter luz, aquilo que não havia vida ter vida. Percebe que de tudo aquilo que eu decorri até agora houve uma mudança? Exatamente, querido. O dia que você é batizado, você era pecador. Não, corrigindo, você tinha uma vida de pagão, agora você tem que ter uma vida de cristão. Então você foi renovado. Por exemplo, você antigamente tinha uma vida de pecador, agora você tem uma vida de cristão. Percebe? É como você antigamente tinha uma vida de solteiro, agora você, ou solteira, agora você tem uma vida de casado ou casada. Houve uma mudança, houve um renovo. Você percebe que de fato, querido, nós permitimos para aquilo que aconteça em nossas vidas. Agora, percebe aqui, querido? Você pode ir lá e falar assim: mas Joênio, eu rezo ao Espírito Santo, eu clamo o Espírito Santo. Mas entenda, talvez você continuou com o seu coração fechado. Exatamente. E aqui está, querido. Porque talvez você pode estar rezando todos os dias. Talvez você pode estar pedindo. Mas você está com a vida fechada. Você pode até estar indo para a igreja. E todos falam assim: mas você não foi para a igreja? Continuou do mesmo jeito? Você não foi na missa? Continuou do mesmo jeito? Você foi no grupo de oração? Continuou do mesmo jeito? Você foi na pastoral? Continuou do mesmo jeito? Você não ouviu o evangelho? Você não comungou? Continuou do mesmo jeito? E aí que tá, querido. Infelizmente a pessoa pode estar fechada. E nós estamos assim. O Espírito Santo, ele renova. Só que muitos de nós, infelizmente, estamos fechados a nós mesmos. E por isso que eu tô aqui, para te dizer que a gente precisa ir para a igreja, para ser renovado, para ser cheio. Está cheio. A gente vai para a igreja para que de fato aconteça uma mudança em nossa vida. Se você continua o mesmo, porque você continuou com os mesmos hábitos, você continuou com os mesmos costumes, você continuou com as mesmas práticas, você não largou, você continuou com apego. Você tem que entender, querido, quando você casou, você largou a prática de solteiro, agora você tem a prática de casado. Percebe a diferença? Nós precisamos entender isso de fato. Ou você decide entender que o Espírito Santo renova, mas para ele renovar você tem que se abrir. E abrir de fato, querido, não é somente o pedir. O pedir eu vou falar daqui a pouco. É como você tá dentro da sua casa e bate um visitante, você decide se abre ou não. Entende?
Você tem essa decisão, Deus nos deixa essa liberdade. Só que você que tem que decidir se vai abrir ou não, se quer ou não. Só que tem gente que vai pra igreja só pra esquentar banco. Tem gente que vai pra igreja só por ir. Não tenho nada pra fazer, eu vou lá. Mas aqui, querido, entenda um detalhe aqui. Você tá sendo mais um. E a gente não pode ser mais um. Nós temos que ser aquele que bebe da graça. Aquele que abre pra graça. Aquele que quer encontrar o Espírito Santo. Aquele que quer ser renovado. Entende? Vamos para a segunda parte da pregação? É quando você olha para Pedro e você percebe um Pedro medroso, um Pedro que se trancou na sua vida medíocre, um Pedro que decidiu se trancar, um Pedro que não se abria por novo. Percebe? E Pedro estava junto com os apóstolos, estava do lado da Virgem Maria. E aqui está um grande detalhe. Ele estava lá. Ele estava lá. Era o nosso primeiro papa da igreja. Mas a hora que ele se abriu por novo, a hora que ele deixou o novo entrar na vida dele e curar ele do passado, entender que o passado, irmão, é passado. Que ele queria se abrir para o novo, para uma vida abundante, para aquilo que Deus prepara, para aquilo que Deus quer realizar na vida dele. E assim Pedro deixou. E assim Pedro permitiu. Você percebe que Pedro, ele começou a pedir de uma forma diferencial. Pedro queria encontrar com o Espírito Santo. Pedro decidiu falar com o Espírito Santo, comparar com o Consolador. E o Espírito Santo consolou o coração dele para ele ser curado do medo. Pedro foi curado do medo. Naquele momento, Pedro foi curado. Porque ele estava trancado. Você percebe isso? O que aconteceu na vida? Pedro foi renovado ali dentro do cenáculo. Deus tocou, o próprio Espírito Santo tocou na sua ferida. E ali você percebe que Pedro saiu com muita fé, com muita autoridade para pregar e anunciar. Só que antes de ele pregar e anunciar, você percebe que ele ficou cheio do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo de Deus. Foi. Pedro pediu o Espírito Santo, eu quero coragem. Espírito Santo, eu quero ter autoridade para pregar. Eu quero ter autoridade para viver. Eu quero Espírito Santo para testemunhar que eu sou de Deus. Eu quero o Espírito Santo. Então, de fato, ele pediu. Ele orou. Ele não ficou somente assistindo, só vendo os outros apóstolos orar, rezar e Nossa Senhora. Não. De fato, Pedro, ele pediu. Pedro, ele clamou. O que está acontecendo é, nós estamos indo para a igreja, só que nós não estamos querendo. Nós não estamos pedindo nada. A cura de nós, a nossa cura das nossas dores, do nosso sofrimento. Mas Pedro queria a cura. Pedro queria ser livre e liberto do medo, dessa paralisia. Ele estava estagnado, ele estava fechado. E o Espírito Santo veio sobre Pedro. Pedro, quando ele saiu dali, ele já começou a pregar e vai dizer que ele converteu muitas pessoas. Muitas pessoas. E é isso que precisamos acontecer na minha vida, na sua vida. Precisa de fato isso acontecer. Precisa de fato eu e você ser batizado no Espírito Santo. Precisa eu e você pedir o Espírito Santo. Porque no livro de Apocalipse vai dizer: eis que renovo todas as coisas. E aí vai dizer o próprio Jesus: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei a porta e ela se abrirá. Só que infelizmente nós estamos assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Pau que nasce torto nunca se direita. Sabe, nós estamos desse jeito. Crianças imaturas dentro da igreja. Nós precisamos, querido, ter uma determinação que eu quero para minha vida. Nós precisamos de fato, eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero ficar cheio do Espírito Santo de Deus. Você e eu precisamos pedir.
com muita fé. Acreditar como Pedro acreditou. Querido, querida, deixa eu te dizer aqui o que está acontecendo. Eu vejo pessoas dentro da própria igreja e termina o encontro e chega pra mim, o Enio, não senti nada. Mas eu pergunto, você orou? Você rezou? Não. Eu fiquei olhando pra você rezar. Aí eu fiquei vendo os irmãos rezar. Eu fiquei vendo os irmãos orarem, repousarem. Eu fiquei vendo os irmãos, fiquei só assistindo. Enio, eu não senti nada. Eu não me arrepiei, eu não me repousei, por isso que eu não rezei, por isso que eu não me abri, por isso que eu não pedi, por isso que eu não clamei. Enio, eu não sei rezar, eu não sei falar palavras bonitas como você. Então a gente percebe, querido, que muitos nós estamos se fechando a nós mesmos, nós próprios estamos nos bloqueando. Aquilo que o Espírito Santo pode falar em nós, orar em nós, agir em nós, nós estamos fechando, bloqueando para que o Espírito Santo não haja. E por isso, meu irmão, minha irmã, através dessa pregação eu quero te ajudar. Exatamente, te ajudar, te orientar. Talvez você tenha sido um incrédulo. Você tem sido a pessoa assim, eu não amo Deus. Eu um dia vou na missa, outro dia eu não tenho vontade de ir na missa, Enio. Então você vai dizer, vem, Espírito Santo, me deu todo o temor. Vem, Espírito Santo, que eu possa te amar sobre todas as coisas. Que eu possa amar a Deus sobre todas as coisas. Que eu possa ir para a igreja com temor, amando o Deus. Então você precisa pedir esse dom para que você possa amar. Para que quando você vier aquela vontade, vou ficar em casa, tô cansado, tô fatigado. Entende? Para que você de fato, aí se despertar, eu vou levantar, eu vou para a igreja porque eu amo Deus sobre todas as coisas. Eu vou para a igreja porque eu preciso do Espírito Santo, eu necessito. Aí você vai. Então você vai te ver, Espírito Santo me concede o dom do temor. Entende o que eu estou dizendo para vocês aqui? Vou dar outro exemplo para vocês aqui. Você chega para mim e fala, Enio, dentro de casa, as coisas estão acontecendo, tanta coisa, tanta barbaridade, não sei o que eu faço. É tanta coisa, é muita briga, muita confusão. Eu não sei qual a decisão tomar, não sei o que. Você vai dizer, Espírito Santo me concede o dom da sabedoria. Para que eu possa ser sábio em meio às tribulações e dificuldade. Então você dizer, vem, Espírito Santo me concede o dom da sabedoria. O dom da inteligência. E você vai pedir. Entende? Você vai pedir para que você, de fato que vai na igreja, que teve um encontro pessoal com o Espírito Santo, você não vai com a mão na cabeça, ai meu Deus, não sei o que faço. Você vai dobrar o seu joelho e falar, vem, Espírito Santo, me concede o dom da sabedoria e da inteligência. Você percebe o diferencial? E a hora que chegar o seu filho para você, vai dizer, mãe, eu fiz a prova do Enem, tirei nota boa. Eu não sei se eu jogo para essa faculdade, ou para essa, ou para aquela, para acolá. Aí você sabe o que você vai fazer, mãe? Ou pai? Você vai dizer, vem, Espírito Santo, me concede o dom do conselho. Para me dar um conselho bom para o meu filho. É isso que você vai fazer. Vocês estão entendendo? Você vai clamar o Espírito Santo que te dê um dom para que você possa dar um bom conselho para o seu filho. É isso que nós temos que fazer. Cada um de nós, um missionário até você. Exatamente. É quando você colocou o currículo em várias empresas e você foi convocado por várias empresas. Aí você pode dizer para mim, Enio, todas as empresas são irresistíveis. Eu quero todos os lugares, mas eu tenho que escolher somente um. Então você vai dizer, Espírito Santo me concede o dom do conselho. Me dê um conselho para mim de fato tomar a decisão correta. Me aconselhe agora qual empresa eu entrar. Não é isso que muitas vezes a gente tem dúvida de qual lugar entrar? Então a gente vai pedir o Espírito Santo de fato que venha sobre nós. Entende? Quando você está passando por tribulação, dificuldade, você não vai gritar. Você não vai murmurar, reclamar, vai dizer, ai, Deus não me ama. Não, você vai dizer, Espírito Santo me concede o dom da fortaleza. Me concede o dom da força. Para que eu possa vencer e superar as tribulações do dia a dia, as dificuldades. Então você vai pedir, então você vai clamar.
Então você vai rezar. Então você vai dizer: vem Espírito Santo, me concede os 7 dons e me enriquece. Então peça, clame. E o Espírito Santo vai te renovar. Ele renova todas as coisas. Peça, meu irmão, todos os dias e todo instante da sua vida. Amém? Nós vamos ler o relato que nós deixamos no nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio aconselha estarmos sempre unidos ao Espírito Santo. Falando no diabo, Padre Pio costumava advertir: as tentações, as confusões e os tormentos são as ofertas do inimigo. Recordem isto: se o diabo está armado uma grande confusão ao redor de vocês, é porque se encontra ainda fora de vocês, não dentro. O que nos deve preocupar é a união calma e complacente dele com a alma humana. O diabo pode comparar-se a um cão raivoso, preso a uma corrente. Além do que lhe permite a corrente, não consegue alcançar ninguém. Por isso mantenham-se à distância. Se chegarem perto demais, cairão vítimas. Lembrem-se, o diabo só tem uma porta por onde entrar na alma: a nossa vontade. Não existem portas secretas. Nenhum pecado é verdadeiro pecado sem o nosso livre consentimento. Permaneçamos inseparavelmente unidos ao Espírito Santo e usemos de prudência, pois o diabo ronda a alma dos imprudentes. Livro Caminhando com o Padre Pio, Clarice Bruno, página 131.